Salut, aqui é o Eric do Francês com o Francês e nessa aula eu vou te falar tudo o que você precisa saber sobre o pronome Y, o pronome Y em francês, que geralmente é uma dúvida clássica de todos os alunos, pouco importa o nível, iniciante, intermediário ou avançado, sempre fique em alguma dúvida no quando você tem que utilizar, como que ele funciona, por que você tem que utilizar e em qual lugar da frase você tem que colocar. Prepare-se, nós vamos ver isso na aula de hoje. E antes de começar nossa aula, não se esqueça de deixar seu like, assinar o canal para sempre ficar por dentro de todas as novidades que eu publico por aqui. E vamos começar com um pouco de teoria. Afinal das contas, o que é o Y em francês? Qu'est-ce que c'est le Y? E na verdade, essa aqui é um pouco de teoria. Y ou Y, em francês, é um pronome. Para que serve um pronome, Eric? É bem simples. Um pronome permite evitar uma repetição em uma frase. Por exemplo, tu vas à la plage. Imagina uma frase normal. Você vai à praia. Se eu não quiser fazer a repetição de la plage, eu posso utilizar um pronome Y. Tu y vas. Tu y vas. Tá bom? Outra repetição que a gente pode evitar de realizar. Vamos imaginar a frase tu penses à ta voiture. Você está pensando no seu carro. Tu penses à ta voiture. Se eu não quiser repetir a palavra ta voiture, que é aqui, eu vou utilizar um pronome Y. Tu y penses. Tu y penses. Cuidado na pronúncia, a falar mais devagar se você está começando nessa jornada do francês, para a gente escutar bem esse i. Tu y penses. Bom, tudo bem. O Y é um pronome que vai evitar uma repetição, mas como funciona? Será que tem um padrão? Será que tem uma certa lógica? E a resposta é sim, tem um padrão, tem uma lógica. Dá uma olhada nesses dois exemplos que eu anotei. Tu vas à la plage, você vai à praia. Tu y vas, você vai. Exemplo 2. Tu penses à ta voiture, você está pensando no seu carro. Tu y penses. E a gente está observando aqui que tanto la plage, a praia, ou ta voiture, nós temos aqui um padrão. Primeiro padrão, essas duas palavras, esses dois grupos nominais, eles têm o a logo antes. A, la plage, a, ta voiture. Então aqui a gente tem uma primeira coisa que vai permitir a utilização do pronome Y em francês, le pronom Y. E claro, a segunda parte. Agora, eu vou te mostrar exatamente qual que é a diferença. Porque tudo bem, a gente tem uma preposição, a gente tem um grupo nominal, mas quando você vai conseguir utilizar exatamente esse Y, esse Y? Bom, primeira coisa que você tem que saber é que Y, em francês, né, Y, sempre vai evitar a repetição de um lugar. Portanto, você pode utilizar a preposição a mais lugar. Dans mais lugar. A pode ser a, dans pode ser traduzido por em, por exemplo. À côté de mais lugar. Ao lado de. Tá bom? Mais lugar. Sur mais lugar. Sobre mais lugar. Etc, etc, etc. Na verdade, sempre que a gente tiver uma preposição de lugar, mais um lugar, eu posso, para evitar uma certa repetição, utilizar antes o pronome Y, o pronome Y. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, je vais à Paris. Eu vou para Paris. A gente tem a preposição a, que a gente acabou de ver, e Paris, concorda comigo, é um lugar. Portanto, eu posso utilizar j'y vais, eu vou. E cuidado, tá? Não tem uma tradução em português. Às vezes, tá? Às vezes você pode escutar eu vou lá. Esse lá, quando você está evitando uma repetição de um lugar, você pode utilizar o Y. Mas nem sempre funciona assim, então eu prefiro não traduzir e você entendendo a lógica. Je vais à Paris, j'y vais. Eu vou para Paris, eu vou. Um outro exemplo. J'habite à la montagne. Eu moro na montanha. Você concorda comigo? A é uma preposição de lugar, que a gente acabou de ver.
La montanha é um lugar também. É uma montanha. Portanto, eu posso substituir a la montagne por Y. J'y habite. Eu moro. E, de novo, aqui eu poderia muito bem traduzir por eu moro lá. Outro exemplo. Je suis à côté de la gare. Eu estou ao lado da estação de trem. À côté de é uma preposição de lugar, como a gente acabou de ver na imagem anterior. La gare é a estação de trem. Portanto, é um lugar. Eu posso fazer j'y suis para falar mais rápido, para evitar a repetição. J'y suis, je suis à côté de la gare. Outro exemplo. Je marche sur le pont. Eu ando sobre a ponte. Todo mundo concorda comigo aqui. Sur significa sobre. É uma preposição de lugar. Eu estou sur le pont. Eu ando sobre a ponte. E le pont é um lugar. Portanto, eu posso falar j'y marche. Então, sempre que a gente tiver, para resumir, uma preposição de lugar mais um lugar, eu posso escolher substituir o lugar por Y, le lieu par Y, como é o caso esses 4 exemplos aqui e aqui. Eric, só isso? Não. O Y também evita a repetição de uma coisa. Né? Y evita a repetição de uma chose. Mas uma coisa especial, a gente tem que ter uma condição. Que a mais coisa. Então, sempre que eu tiver a preposição a em francês mais uma coisa, eu posso utilizar o Y. Por exemplo, je m'intéresse à l'art. Eu me interesso pela arte. Em francês, eu me interesso, je m'intéresse, sempre vai se acompanhar da preposição a. L'art, arte, é uma coisa. Portanto, eu posso substituir a l'art pelo pronome Y. Eu me interesso. Entendeu? Outro exemplo. Je pense à mes vacances. Eu penso nas minhas férias. Todo mundo concorda aqui? A é a minha preposição, que eu falei para vocês aqui. Mes vacances é uma coisa. Eu penso nas minhas férias. Eu posso falar j'y pense. Porque, simplesmente, porque há mais coisa. E sempre funciona assim. Portanto, nós temos duas possibilidades para você utilizar o Y em francês. Utiliser le Y em francês. A mais lugar, ou qualquer outra preposição de lugar mais um lugar. Ou a mais coisa. A plus chose. Cuidado, tem uma coisa importante. Quando eu falo o a gente tem também que pensar nas contrações, né? Les articles contractés. Vou explicar melhor. Exemplo. Je vais au cinéma. Eu vou ao cinema. Todo mundo concorda comigo que o aqui, na verdade, é uma contração de a mais le. E nos dá o. Isso aqui se chama article contracté. Se você ainda não chegou nessa parte em francês, logo, logo você vai descobrir isso. Portanto, se o é a mais le, eu posso utilizar meu pronome Y. Por quê? Porque eu tenho a mais um lugar. Cinema é um lugar. Conclusão, j'y vais. Outro exemplo. Je vais aux expositions. Eu vou às exposições. De novo, o, a, u, x é a contração de a mais le. Portanto, aqui eu tenho minha preposição de lugar mais um lugar. Exposições é um lugar. Eu posso falar j'y vais. Opa, aqui tem um erro. É j'y vais. Tudo bem? J'y vais. Je pense au mariage. Eu penso no casamento. De novo, a gente tem o mesmo exemplo que lá em cima. A plus le égale o. A, u. O mariage. Então, eu tenho minha preposição a mais uma coisa. Mariage é uma coisa. Então, j'y pense. Sem dificuldade. Cuidado também, uma coisa muito importante. Esse pronome
ele funciona de um outro jeito com as pessoas. Por exemplo, je pense à Luc, eu penso no Luc. A é a minha preposição, só que Luc não é uma coisa. Luc é uma pessoa. Então, aqui eu não posso utilizar o pronome Y. O pronome Y funciona unicamente avec les choses, somente com as coisas. Então, aqui a gente tem que falar je pense à lui. Eu penso nele, né? Je m'intéresse à Marie. Eu me interesso pela Marie. Mesma coisa. S'intéresser à, utiliza a preposição à. Tudo bem. Só que Marie, novamente, é uma pessoa. Por exemplo, eu não posso utilizar o pronome Y. Eu tenho que utilizar o elle. Je m'intéresse à elle. Então, quando são pessoas, a gente tem que utilizar os pronomes tônicos. Os pronomes tônicos. Então, para eu, o meu, a primeira pessoa, eu vou utilizar o moi. Toi, segunda pessoa. Lui, masculino, singular. Ele. Elle, feminino, singular. Igual nosso exemplo aqui. Nous, primeira pessoa do plural. Vous, segunda pessoa do plural. Il e elle, respectivamente, terceira pessoa do plural, masculino e feminino. Então, a gente sempre vai ter que adaptar com as pessoas. Somente funciona com lugares ou coisa. Cuidado a não se confundir com esse detalhe. Bom, e agora, Eric? Tudo bem, eu entendi quando eu tenho que utilizar o I, o Y, e como funciona essa utilização. Só que ele tem um lugar na frase. Você não pode andar por aí e colocar ele no lugar que você quiser, jogar ele na sua frase. E não faria sentido. Tem que respeitar um certo lugar na frase. E esse lugar na frase ele depende da conjugação do verbo. E aqui nós vamos começar pelas conjugações simples. Eric, o que é uma conjugação simples? Uma conjugação simples é uma conjugação que tem apenas um verbo. Por exemplo, um indicativo do presente e uma conjugação simples. O imparfait é uma conjugação simples. Futur simple, um verbo só, conjugação simples. Por exemplo, aqui, a gente vai colocar ele sempre antes do verbo, tá? E vai ficar assim. Il y va. É igual eu mostrei nos exemplos anteriores para vocês. Que significa ele vai. Il y voyagera. Ele viajará. Aqui na nossa frase, como eu estou utilizando o pronome, não dá para saber onde ele viajará. Eu sei que eu estou falando de um lugar, mas como eu não escutei a conversa anterior, eu não consigo contextualizar e saber qual lugar exatamente é. Então, il y voyagera. Sempre antes do verbo. Se a gente tiver uma conjugação composta, o que é uma conjugação composta? É uma conjugação que utiliza um auxiliaire mais um participe passé. Como passé composé, por exemplo, como plus que parfait, como conditionnel passé. Temos inúmeros exemplos disso na gramática francesa. E aqui, ele sempre vai antes do auxiliaire. Então, nós temos sujeito, o Y, auxiliaire, participe passé. Por exemplo, il y est allé. Ele foi. Il y est allé. E o meu auxiliar, que está aqui, e o participe passé está aqui. Então, você tem que respeitar essa sequência. Se a gente pega um exemplo no plus que parfait, il y avait voyagé. Ele tinha viajado. Il y avait voyagé. Tudo bem? Então, eu respeito bem exatamente a minha regra que está aqui. Eric, acabou? Não. Temos ainda o verbo com infinitivo. Por exemplo, futur proche. E aqui, ele vai um pouco diferente. A gente vai ter o sujeito, nosso verbo conjugado, o Y e o infinitivo. Então, ele não vem antes, como sempre, ele vem logo após o verbo conjugado. Tome cuidado aqui. Il va y voyager. Il va, il voyager. Então, a gente está vendo aqui, ele vai viajar. Il, sujeito, verbo conjugado, Y, voyager. E funciona com todos os outros verbos. E no imperativo, gente, é um pouco diferente. Tome cuidado. O imperativo vai ser uma vez antes e uma vez depois, dependendo da
forma do verbo. Explicando. Vas-y. Ele vai após na afirmativa. Cuidado, todos os verbos em ER, a gente vai colocar um S, tá? Um S para facilitar a pronúncia na segunda pessoa do singular, tá? Somente para falar de um jeito mais fácil. Vas-y. Se a gente falasse na vai, seria difícil de falar. Vas-y é mais suave. Na negativa, ele vai antes. Então, n'y va pas. N'y va pas. E aqui a gente perde o nosso S. Tá bom? Não vai. Se a gente pega uma outra pessoa, allons-y, vamos. Aí você também tem que colocar o Y após. Allons-y. Tá? Junta bem o som aqui. Allons-y. E na negativa, ele vai se posicionar antes. N'y allons pas. Não vamos. N'y allons pas. E você sempre tem que respeitar esses momentos onde você tem que colocar na frase. Entendeu? Cuidado! Às vezes, o Y, o Y, não tem muita lógica. Por isso que eu coloquei Y nem sempre tem lógica. Por exemplo, a famosa expressão il y a, que significa tem, ou a em francês. Antigamente, o Y tinha uma justificativa gramatical. Hoje, com o tempo, não tem mais. Não tem mais um significado. Tem a gente utiliza il y a por tradição linguística, mas não tem uma grande explicação. Mesma coisa, existe uma expressão em francês que é ça y est. Ça y est. A gente vai pronunciar assim. Ça y est. A gente vai falar ça y est. Ça y est. Significa feito, pronto, acabou. Tá? Pode significar essas três coisas. E você vê aqui que não tem lógica. Aqui a gente não tem a preposição, a gente não tem lugar, a gente não tem uma coisa, mas a gente utiliza porque é uma expressão. Não faz tanto sentido, mas você vai utilizar assim, pronto e acabou. O mais importante agora não é tão entender as regras, ver e criar regras e exercícios. O mais importante é automatizar o máximo possível esse pronome Y, o pronome Y, para você utilizar de um jeito mais natural e mais fácil possível. Duas coisas que são muito importantes. Você vê, a gente só pode utilizar um pronome Y, um pronome, se a gente já sabe do que a gente falou anteriormente. Senão não faz sentido. Se alguém me falar, j'y vais, eu vou, onde ele vai? Né? Je vais à la plage, j'y vais avec ma mère. Eu vou para a praia, eu vou lá com minha mãe. Então, somente faz sentido a gente utilizar um pronome se a gente sabe do que se trata. Se a gente não souber do que se trata, fica um pouco confuso. Então, sempre pense em saber como falar e do que a gente está falando. Segunda coisa muito importante quando a gente fala sobre os pronomes, como o pronome Y, por exemplo, é que eu não sei quando que eu vou acertar, em qual posição na frase, em qual lugar da frase eu tenho que colocar. Bom, para as pessoas que não conseguem automatizar tão facilmente, pense na musicalidade. Faz muito mais sentido e mais fácil você pronunciar desse jeito onde o pronome está. O lugar da frase, do pronome, e somente posicionada naquele lugar porque fica mais fácil de pronunciar. Por exemplo, na frase j'y vais, eu vou. É bem mais fácil de falar j'y vais que falar y je vais ou je vais y. J'y vais. Vocês estão entendendo? Se eu vou falar je vais y habiter, eu vou morar, mesma coisa, fica muito mais fácil falar je vais y habiter que falar je y vais habiter, ou je vais habiter y. A gente não teria a mesma musicalidade. O segredo do francês, basicamente, é dominar a musicalidade do idioma. É entender qual que é a musicalidade para você utilizar esses pronomes de uma forma mais natural e a cada vez mais com eficiência. E, gente, pronome Y é um grande segredo do idioma francês. Utilizamos muito, portanto, você tem que utilizar muito. Espero que esse vídeo te ajudou. Começa a praticar já nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. A bientôt, salut!